Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem instigante, sabe? Um artigo acadêmico que desafia um pouco o nosso olhar sobre currículo, formação de professores aqui no Brasil. E o título já chama atenção: o zigue-zague curricular. Interessante. É um artigo da revista FAEBA, os autores são o Isaac Moura de Faria e Larissa Ferreira Rodrigues Gomes, lá da Federal de Espírito Santo. Certo. E assim, o que a gente quer aqui é tentar entender essa proposta deles de ver a educação de uma forma mais dinâmica, talvez, menos presa, como o dia a dia da escola, na verdade, resiste um pouco a essas tentativas de padronizar tudo, né? Exatamente. O artigo ele parte de uma crítica, assim, bem direta a políticas como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, A BNCC. e também a BNCFI, que é a da Formação Inicial de Professores. São as grandes diretrizes, né? Sim, que definem o que ensinar e como formar, basicamente. E qual é o problema que eles apontam aí? Então, a visão do artigo é que, embora a intenção declarada seja garantir qualidade e tal, Claro. essas políticas podem ter um fundo que alguns chamam de neoliberal. Quer dizer, um foco muito grande em homogeneizar o ensino, sabe? E medir resultado por índice, controlar mais o trabalho do professor. Entendi. A preocupação maior é que essa abordagem acaba, transformando processos que são super vivos, cheios de coisa inesperada, que é a sala de aula, Sim. em algo meio padronizado, quase um produto. O artigo até faz uma comparação um pouco provocativa. Qual? Eles sugerem que se espera que o professor siga um roteiro, né? Focado em eficiência, algo parecido com um atendente de call center. Nossa, pesado, mas dá para entender a crítica. Limita a autonomia, a criatividade. Exato, esse é o ponto. Limita essa coisa do professor poder criar ali na hora. Mas o legal é que eles não ficam só na crítica, né? O artigo traz umas ideias, umas alternativas com nomes bem curiosos. Currículo zigue-zagueante e devir docente. O que seria isso? Boa. Então, o currículo zigue-zagueante, a ideia é pensar o currículo não como aquela lista fechada de conteúdo, sabe? Um produto pronto. Mas sim como um processo, um movimento mesmo, um zigue-zague que acontece ali, entre o que está no papel, o oficial, e o que rola de verdade, o inesperado do dia a dia da escola. Ah, tipo o currículo que acontece na prática, na interação? Isso. Ele se faz no percurso, nessa conversa complicada, como eles falam, entre os saberes diferentes, as vidas ali presentes. É vivo. Faz todo sentido. E o devir docente tem a ver com a formação? Tem tudo a ver. O devir docente olha para isso. Para a formação do professor não como algo que, pronto, acabou. Você fez o curso e está formado. Certo. Mas como um vir a ser, um tornar-se constante. Sabe, um processo que nunca termina. O artigo até cita uma expressão, docente hora do dia. Que legal. É algo que acontece junto no coletivo, nas trocas diárias ali na escola. Resiste àquela ideia do professor que só aplica regra, sabe? É um processo de se inventar o tempo todo. E eles mostram isso com exemplos, né? Eu li um ótimo no artigo. Professores que, sem ter onde projetar um filme, foram lá e... Improvisaram. Isso. Projetaram na parede embaixo da escada. Totalmente fora do script. Perfeito. Esse é um exemplo claro do que eles chamam de transcriação. É quando o plano e o acaso se encontram e nasce algo novo, potente. Transcriação. Gostei do termo. Tem outro exemplo bom também. Uma hora lá na sala, que a palavra brisola vira brincadeira sonora com isola. Ou a criança negociando o acerto da conta. Ah, lembro dessa. O 16 é o 1 e o 6, pensando na bicicleta prometida. Pois é. São esses momentos que fogem do controle, mas que são riquíssimos, cheios de aprendizado, de conexão real. E como foi que eles conseguiram captar essas cenas, essas dinâmicas? A metodologia da pesquisa foi diferente, né? Foi sim. Eles usaram a pesquisa cartográfica. Foi numa escola em Serra, lá no Espírito Santo. A ideia da cartografia aqui não é fazer um mapa fixo, mas mapear os processos, os fluxos, as relações que se formam. Interessante. Usaram redes de conversações com os professores para pegar essa dinâmica. E o bacana é que isso mostrou como, mesmo com toda a pressão por padrão, por avaliação externa, Sim, que a gente sabe que existe.
Os professores acham brechas, criam espaços para ter autoria, para resistir de alguma forma. Entendi. A cartografia ajuda a ver esse zigue-zague acontecendo. Isso se liga com outra ideia que eles trazem de ecologia de saberes, é isso? Exatamente. Ecologia de saberes, um conceito do Boaventura de Souza Santos que eles citam. Reforça que conhecimento não é só o científico, o formal, o que está no livro. Certo. Inclui também o saber que nasce ali no dia a dia, o saber da prática, da cultura local, da experiência. É a ideia de que vários tipos de saber convivem e se misturam. E a formação do professor, o tal devir, bebe dessa fonte também. Com certeza. O devir docente se alimenta dessa ecologia toda, dessas trocas informais que vão muito além do curso formal. Como o pessoal da escola pesquisada falou, né? No dia a dia, para ensinar, tem que ser artista. Adorei essa. Professor artista. Resume bem. Resume, né? E acho que o ponto central da análise é essa tensão. De um lado, as políticas querendo encaixar, padronizar. Do outro, a vida que pulsa na escola, os currículos que fazem curvas inesperadas e os professores que estão sempre se refazendo, criando, reexistindo. Então, mais do que só criticar, o artigo valoriza essa capacidade de improviso, de achar saídas, de ver a diferença não como problema, mas como potência pedagógica. Exato. E isso deixa a gente pensando, né? O que fazer com isso tudo? Pois é, essa é a pergunta que ecoa no final. Como é que a gente pode, como sistema, como sociedade, não só aceitar, mas de fato cultivar essa potência criativa, esse zigue-zague que faz a escola viva? Como equilibrar, né? A estrutura que a gente precisa com a liberdade para o inesperado acontecer e enriquecer tudo. Exatamente. Como fazer o inesperado ser bem-vindo, ser parte rica do processo e não só um desvio. Fica aí a reflexão pra gente.